Olá, seja bem-vindo ao curso de SQL da SoftBlue. Meu nome é André Milani e eu serei o seu instrutor nesse curso. Nesse primeiro módulo, vamos então conhecer um pouco mais sobre os objetivos do curso e vamos fazer uma introdução ao mundo dos bancos de dados. Primeiramente, vamos falar dos objetivos do curso. O objetivo primário do curso de SQL é aprender a linguagem SQL. Junto com isso também, será ensinado para você aprender a modelar dados, a normalizar dados, criar e interagir com bancos de dados utilizando a linguagem SQL. O público-alvo desse curso são os programadores e desenvolvedores de software que em algum momento precisam que os seus programas ou aplicativos se comuniquem com bancos de dados. Faz parte também do público os administradores de bancos de dados, os profissionais que trabalham com bancos de dados exclusivamente, e também os professores e estudantes de bancos de dados ou temas relacionados aos bancos de dados. E para você fazer esse curso, você precisa apenas de conhecimentos básicos de programação. Eu vou deixar aqui também uma dica, que é o fato que a SoftBlue também oferece gratuitamente o curso de lógica de programação. Se em algum momento você sentir muita dificuldade, você pode sempre recorrer ao curso de lógica de programação para conhecer os primeiros fundamentos, os primeiros pilares, primeiros conceitos, digamos assim, do mundo da programação. Talvez isso ajude você a aproveitar melhor o curso de SQL. Mas não é necessário fazer o curso de lógica, não é uma obrigação. Tudo bem? Mas caso você tenha dificuldade, lembre-se que a SoftBlue oferece o curso de lógica também, que pode ser útil caso você tenha muitas dificuldades aqui no curso de SQL. Bom, e após a realização do curso de SQL, os alunos estarão aptos a criar bancos de dados, a normalizar dados, interagir com bancos de dados utilizando a linguagem SQL. E o que exatamente faz parte desse curso e o que não faz? Bom, faz parte desse curso ensinar a criar e modelar bancos de dados. Além disso, faz parte também ensinar a normalizar um banco de dados, que é o que torna um banco mais organizado e, por consequência, mais otimizado do ponto de vista computacional. Ainda faz parte desse curso ensinar a interagir com bancos de dados e, para tudo isso, utilizaremos a linguagem SQL em sua versão ANSI. A versão ANSI da linguagem SQL é uma versão sugerida por órgãos e cada banco acaba implementando a sua forma dessa versão, em muitos casos sendo os comandos aí funcionais em vários bancos de dados. Apenas um comentário que pode ser importante aqui no decorrer do curso é que as aulas teóricas serão apresentadas sempre com os comandos ANSI do SQL. Porém, nas aulas práticas será utilizado a ferramenta MySQL, que pode em algum momento apresentar alguma variação da versão ANSI de algum comando. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não tem problema se você ver na aula prática uma pequena diferença na aplicação de um ou outro comando do MySQL. Apenas atente-se ao fato que as avaliações do curso levarão em conta sempre as aulas teóricas, ou seja, a versão ANSI do SQL, porque esse curso ele é voltado para profissionais que queiram trabalhar com outros bancos também. Por esse motivo, reforço que as avaliações vão levar em conta sempre a versão ANSI dos comandos apresentados, que são justamente os comandos que serão apresentados durante as aulas teóricas. Combinado? E o que não faz parte desse curso? Bom, não faz parte ensinar a integração do SQL com linguagens de programação, como, por exemplo, o Java, o PHP ou outras linguagens. Como esse curso é focado no SQL, nós não vamos abordar outras linguagens de programação. Nós vamos focar no SQL. E ainda não faz parte desse curso ensinar os outros bancos de dados, por exemplo, PostgreSQL, o Oracle, SQL Server ou Firebird. Eu vou falar um pouquinho sobre esses bancos em alguns momentos do curso, mas nas aulas práticas utilizaremos
o MySQL, que é o banco de dados mais popular e mais utilizado nas aplicações web ao redor do mundo. E antes de começarmos a falar sobre o SQL propriamente dito, permita que eu me apresente a você e apresente também a SoftBlue. Bom, quem é a SoftBlue, né? A SoftBlue é uma empresa online especializada em cursos de treinamento na área de programação. E a SoftBlue está no mercado desde 2003, atuando com esse tipo de treinamento. Bom, e eu? Quem sou eu, né? Vou ser o seu instrutor. Eu sou o André Milani, esse rapaz aí que está aparecendo na foto na sua tela. E eu sou formado em Ciência da Computação pela PUC Paraná e sou pós-graduado em Business Intelligence pela mesma instituição, PUC Paraná. Desde 2002, eu comecei a trabalhar desde 2002 que eu trabalho, né, com o desenvolvimento de aplicações web. E nesse meio tempo todo, me tornei autor de vários livros publicados pela editora Novatec, entre eles um de MySQL, um de PostgreSQL, um sobre desenvolvimento web com PHP e MySQL, um outro sobre programação para iPhone e para iPad. Bom, atuo desde 2003 com a área de treinamento também em programação, né, ensinando pessoas a programar. E dos meus aplicativos já construídos para a App Store, já passei de 100 mil downloads. Então, esse é mais ou menos o currículo que eu trago para os meus alunos, para conhecerem, né, quem é o instrutor que vai estar passando para eles os conhecimentos e sendo o seu tutor na entrada aí ao mundo dos bancos de dados. Bom, e para a gente começar a falar de SQL, nós precisamos, primeiramente, conhecer alguns termos técnicos ligados ao assunto aí de bancos de dados, ok? Vamos começar então com o que são bancos de dados. Bom, os bancos de dados são mecanismos de armazenamento de dados, que por sua vez são conjuntos de informações com uma estrutura regular, uma estrutura que pode ser padronizada. Quando nós fazemos um cadastro de clientes de uma locadora, por exemplo, cada usuário tem os seus dados armazenados em um banco de dados. Seja esse banco um conjunto de fichas impressas e guardadas lá no armário dessa locadora, ou um documento Word, ou, por exemplo, uma tabela Excel, ou uma tabela de dados em um servidor de bancos de dados. Todas essas formas são bancos de dados. Claro que existe uma evolução, onde saímos do banco analógico, né, aquelas fichas escritas à mão, para o digital, que são os bancos aí gerenciados por computadores. Bom, um banco de dados ele pode ser manual, né, que é justamente o caso da utilização de papéis físicos, por exemplo. O nome pode ser manual, pode ser analógico, né, das antigas, se você preferir. Ou ele pode ser digital, que é o formato que pode ser integrado aí com aplicações de computadores. Bom, ainda falando dos bancos digitais, esses bancos eles podem ser relacionais ou não. O que é isso, André? Bom, os bancos de dados não relacionais, eles utilizam um formato regular para escrever as informações sequenciais em um arquivo, por exemplo. Nesse caso, a velocidade de acesso aos dados pelos computadores é geralmente um pouquinho mais lenta, além de outras desvantagens que os bancos não relacionais não trazem, né? Eles não apresentam todas as vantagens existentes hoje, os benefícios existentes nos bancos de dados mais avançados. Já os bancos mais avançados são os chamados de relacionais. Esses bancos permitem que os dados sejam organizados em tabelas, mas não é apenas uma tabela como, por exemplo, o Excel. A vantagem de se organizar dados em formatos relacionais, em tabelas, é que esses dados podem se relacionar entre si, ou seja, dados de uma tabela podem se relacionar com dados de outra. Por exemplo, é possível ter a tabela clientes e a tabela vendas. E por meio de uma relação entre essas tabelas, saber o que cada cliente já comprou, certo?
Outra vantagem da utilização de tabelas e dos dados relacionais é que eles ocupam um menor espaço de armazenamento. Portanto, sua velocidade de acesso também é superior, né? Menos dados para serem navegados tornam o acesso a esses dados mais rápidos. Entre outros benefícios. Bom, e se ainda não bastasse apenas esses, né? Vale a pena considerar também que os bancos de dados relacionais, eles se tornaram um padrão mundialmente utilizado, o que produz uma maior facilidade de manutenção nos códigos entre diferentes programadores, entre diferentes equipes, porque é comum já no meio da programação o uso dos bancos de dados relacionais para gerenciar os dados dos softwares, dos aplicativos, dos programas e dos sites. A grande maioria dos servidores de bancos de dados disponíveis no mercado para uso com a computação são do tipo relacional, por causa justamente das vantagens apresentadas sobre esse tipo de banco. Eu vou explicar agora um pouquinho mais sobre as partes que formam um banco de dados relacional, começando pelo próprio banco de dados. Os bancos de dados relacionais são ferramentas que permitem o armazenamento e a manipulação de dados organizados em um formato de tabela. Imagine que um banco de dados relacional é um espaço, como está representado aqui na tela ao lado direito, onde uma ou mais tabelas poderão ser armazenadas. Certo? Então, na tela, eu vou simbolizar um banco de dados por meio deste círculo, né? Deste retângulo com as quinas arredondadas na cor azul. Dentro do banco, é possível ter uma ou mais tabelas, que, por sua vez, são uma forma de organizar os dados dispostos em linhas e colunas. Em nosso exemplo simbólico aqui na tela, estamos inserindo dentro do círculo azul de bancos de dados duas tabelas, uma chamada produtos e outra chamada clientes, respectivamente, para exemplificar o processo. Observe que essas tabelas ainda não possuem linhas cadastradas ou colunas cadastradas. As colunas de uma tabela são as informações que desejamos armazenar, também conhecidas como os campos de um registro. Para uma tabela que venha a armazenar produtos de uma loja, poderiam existir, por exemplo, as colunas produto, representando o nome do produto, e a coluna preço, informando o valor dele. No caso da tabela clientes, nós poderíamos ter os campos nome, informando o nome de cada cliente, idade, indicando a idade ou data de nascimento de cada cliente, e o campo estado, indicando, por exemplo, o estado de nascimento de cada cliente. E, finalmente, temos então as linhas das tabelas, que representam os registros propriamente ditos, também conhecido, né, como tuplas, por exemplo. Bom, supondo a mesma tabela de produtos já mencionada, o cadastro de uma TV gera uma nova linha nessa tabela, um novo registro. Cada nova linha inserida em alguma tabela é denominado de tupla ou de registro. Existem ainda alguns outros conceitos e fundamentos que você precisa conhecer dos bancos de dados antes de falarmos da linguagem SQL. Bom, um outro conceito bem interessante que você vai conhecer e vai aprender nesse curso são as visões. Visões são consultas SQL previamente programadas que ficam disponíveis para um rápido acesso e também para facilitar a manutenção do banco de dados. As visões, elas não armazenam dados, mas sim armazenam critérios de seleção de dados, critérios de busca, que obtêm resultados atualizados sempre que as tabelas utilizadas nos comandos das visões sofrerem alteração, recebendo um novo registro, alterando um registro ou tendo algum registro excluído. Existe um módulo aqui no curso específico sobre relacionamentos e visões, onde você vai ver esse tema com uma maior profundidade. Por enquanto, apenas eu estou apresentando os termos para você ter uma noção
do que será tratado aqui no curso. Não se preocupe se nesse momento esses temas ainda não ficaram totalmente claros, tudo bem? E ainda, índices. O que são índices, né, dentro do mundo dos bancos de dados? Índices são estruturas existentes aí que gerenciam a ordenação dos registros, a ordenação de valores dos campos informados aí nos registros para melhorar a performance de processamento do banco de dados sobre esses campos, sobre esses registros. O gerenciamento de índice também será abordado nesse curso. Então, eu tenho aqui alguns exemplos na tela só para ilustrar um pouquinho o uso de visões e o uso de índices. Assuma então que a tabela exibida no meio, na coluna do meio, na cor azul, é uma tabela propriamente dita, onde registros de alguns clientes foram inseridos ali, né? Fernando, Guilherme, Matheus. Vamos supor que em algum momento do meu sistema eu precise trazer apenas a relação de clientes, mostrando nome e idade, sem necessariamente mostrar o estado. Ou, por exemplo, quero trazer todos os clientes que eu tenho, exceto os clientes de São Paulo. Então é possível criar uma visão que faça uma busca na tabela de clientes, de usuários, e traga, por exemplo, quero apenas mostrar nome e idade de todos os meus usuários que moram fora de São Paulo. Então não é necessário duplicar esses dados numa outra tabela e repetir esses dados, o que vai dificultar você a atualização dos cadastros quando esse usuário mudar o telefone dele, por exemplo. É possível construir uma visão que ela sempre acesse a tabela e mostre os dados atualizados para você, sem estar repetindo esses dados em algum outro local do banco de dados. E os índices? Onde é que entram os índices, né? Imagina que você venha a ter tabelas com milhões de registros. Por exemplo, 10 mil clientes, 100 mil clientes, 1 milhão, né? Tabela aí do Facebook, que deve estar aí mirando já em muitos milhões de usuários, né? Quando você pede para ordenar esses dados por nome, por exemplo, ou por idade, algumas operações são realizadas no banco de dados. E essas operações tomam muito tempo. Se você tem alguma coluna, algum campo que você sabe que vai utilizar com frequência para fazer ordenação, como por exemplo o nome do seu usuário, você pode criar um índice nesse campo, fazendo com que o banco de dados trabalhe com esses dados de uma forma mais otimizada, mantendo um índice, mantendo uma lista já com esses nomes ordenados para simples, fácil e rápido acesso quando você precisar. E agora que você conhece um pouquinho mais sobre os fundamentos existentes aí nos bancos de dados, vamos falar um pouco sobre os SGBDs. O que são os SGBDs? São os sistemas gerenciadores de bancos de dados. Bom, essa sigla ela vem do inglês. É importante também que você conheça um pouco os termos originais. No caso, DBMS, de Database Management Systems. Bom, muitas vezes esse termo é confundido diretamente com banco de dados, mas não. Um sistema gerenciador de banco de dados não é apenas um simples banco de dados. Ele é um banco de dados e muito mais, ok? Eu vou explicar por quê. Bom, a funcionalidade de gravar uma informação no banco, alterar ela ou recuperar ela para você ter acesso é do banco. Mas a funcionalidade de gerenciar o acesso ao banco é do SGBD. Para bancos de dados pequenos, simples e de monoacesso, os SGBDs talvez não tragam muitas vantagens. Mas para bancos de dados maiores, onde temos o acesso de multi-usuários simultaneamente, realizando diversas operações em conjunto no banco, é vital que um controlador de acesso gerencie todas essas operações, para evitar que inconsistências ocorram nos dados. Tá? Onde é que eu quero chegar? Vamos lá com calma, que eu vou explicar isso aí para você. Bom, primeira coisa, um SGBD não é um banco de dados, mas sim um complemento. Tá? Imagine que você tem vários usuários indo alterar. Você tem uma loja de carro e você tem 10 vendedores que têm acesso ao seu sistema.
e os 10 decidem, num dado momento, alterar o registro de um carro porque eles venderam para o seu cliente. Imagina que daí o vendedor 1, ao mesmo tempo que outros vendedores, está lá colocando que ele vendeu o carro para fulano, enquanto que o vendedor está colocando que vendeu o carro para ciclano. Mas vamos supor que seja no mesmo instante de segundo, isso no sistema. Qual que vai valer? Né? É justamente aí que entra o SGBD. Ele não vai permitir que uma pessoa altere um registro enquanto outra estiver operando esse registro. Então, ele vem para organizar o acesso ao banco de dados. Então, ele é um complemento ao banco. Ele vem para organizar, para facilitar. O SGBD, na verdade, é um grupo de programas que vem facilitar aí a interação com os dados. Facilitar no sentido de organizar e gerenciar para que não vire uma grande bagunça. Tente imaginar um sistema de banco de dados como um grande conjunto de programas, ok? E dentro desse grande conjunto nós temos, entre eles, o banco de dados em si. Mas também temos, de uma forma separada, o SGBD, que vai controlar o acesso ao banco. Para cada tentativa de conexão com o banco de dados, as requisições são encaminhadas ao SGBD, que, por sua vez, então, gerencia a comunicação com o banco de dados. Ok? Então, fica aqui as setinhas vermelhas representando a comunicação dos sistemas, dos seus usuários, dos seus vendedores, com o SGBD. E é o SGBD, por sua vez, que vai se comunicar com o banco e trazer os dados de uma forma organizada para quem precisar desses dados. Observe que quando falamos de requisições encaminhadas aos bancos de dados, podemos estar falando de requisições enviadas por usuários específicos ou por sistemas online específicos com acesso ao banco. Por exemplo, um site pode ter acesso a um banco de dados que um determinado usuário tem acesso direto ao mesmo banco. Ou que o próprio DBA, que é o Database Administrator ou administrador do banco de dados, pode acessar sem ser via site, mas sim com uma ferramenta de manutenção, por exemplo. Nós vamos ver aqui nesse curso a ferramenta chamada MySQL Workbench, que é a ferramenta que o administrador do banco de dados vai utilizar para criar os sistemas que serão construídos aqui nesse curso. Fique tranquilo, nas aulas práticas eu vou falar um pouco mais sobre essa ferramenta e vou ensinar você a instalar ela passo a passo. Não se preocupe. Bom, e eu sei que você, meu amigo, ou você, minha amiga, já está ansioso ou ansiosa, né, para conhecer o tal do SQL. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a linguagem SQL. Bom, a sigla SQL, ela abrevia o termo Structured Query Language, que em português significa linguagem estruturada de consulta. Esse é o nome dado para a linguagem responsável pela interação com os bancos de dados relacionais. O SQL ele foi desenvolvido originalmente no início dos anos 70 nos laboratórios da IBM e se tornou um grande padrão nos bancos de dados. Isso por causa da sua simplicidade e facilidade de uso. O SQL se diferencia de outras linguagens de consulta a bancos de dados no sentido em ser uma linguagem que gera consultas SQL específicas para a forma do resultado que você quer ter dos dados e não o caminho para chegar nele. Ou seja, você vai estruturar os dados que você quer ter no formato e na ordem que você quer ter esses dados. Ela é uma linguagem declarativa, em oposição a outras linguagens procedurais. Os recursos disponibilizados pela linguagem SQL podem ser agrupados em 5 funcionalidades, que juntas formam, então, o SQL. E eu vou apresentar aqui para você essas 5 para você saber quais são. Bom, vamos lá. A primeira linguagem que faz parte do SQL é a linguagem DDL, que é a linguagem de definição de dados. Ela ajuda a mostrar como os dados serão organizados. Temos ainda a DML,
que é a linguagem de manipulação de dados. Ou seja, uma vez que a DDL fez a definição do formato dos dados, a DML vem e ensina você a manipular esses dados. Temos ainda a DQL, que é a linguagem de consulta aos dados, a DCL, que é a linguagem de controle aos dados, e a DTL, que é a linguagem de transação de dados. Não se preocupe em decorar todos esses grupos, todos esses nomes. Procure compreender os termos e saiba que, geralmente, todos esses 5 grupos são trabalhados de uma forma que chamamos de SQL. A gente não fica se prendendo muito, hoje eu vou trabalhar com DML, hoje eu vou fazer trabalhos voltados para DTL. Claro que na prática isso ocorre, mas no fundo os administradores de bancos de dados falam, poxa, hoje eu vou trabalhar com SQL fazendo a criação de uma tabela, depois o acesso aos dados, depois construindo uma visão, entre outras ações. Vamos então dar uma pincelada melhor em cada uma dessas sublinguagens que juntas formam o SQL. Começando pela DDL. Bom, essa linguagem, como já foi informado, é a linguagem de definição dos dados. É por meio da DDL que é possível definir estruturas do banco, como, por exemplo, tabelas, visões, índices, sequências e outras estruturas. Quando falamos da DDL, estamos falando basicamente de 3 comandos do SQL. O comando create, que permite criar uma estrutura, criar uma tabela, por exemplo. O comando alter, que permite alterar uma estrutura, por exemplo, alterando uma tabela, incluindo mais uma coluna ou removendo uma coluna que não seja mais interessante ter no seu banco. E o terceiro comando, o comando drop, que permite excluir uma estrutura, como, por exemplo, quando você tem uma tabela que não está sendo mais utilizada no seu banco e decide remover ela do seu banco de dados. Bom, e a segunda linguagem qual é? É a DML. Enquanto a DDL, que é a anterior, é responsável pelas estruturas do banco, é a DML que é responsável por parte do gerenciamento dos dados que irão popular as estruturas criadas com a linguagem anterior. DML significa linguagem de manipulação de dados. Permite, então, manipular os dados sobre os objetos construídos com a DDL, utilizando para isso as funcionalidades de inserir, alterar e excluir informações. Não confunda informações necessariamente com estruturas. Estamos falando das tuplas, dos registros, dos dados que serão colocados nas estruturas criadas anteriormente. Bom, e nesse caso também estamos falando praticamente de 3 comandos. O primeiro deles é o comando insert, que é o comando que você vai utilizar para inserir dados nas suas tabelas. O segundo comando é o comando update, que é o comando que será utilizado para atualizar os dados já populados na sua tabela, nas suas tabelas. E por último, o terceiro comando, o comando delete, que ele exclui registros das tabelas, que permite a exclusão aí, por exemplo, de um perfil de usuário, de um cadastro no banco, do registro de uma venda, entre outros tipos de registro. Enquanto a DML é responsável pela inserção, alteração e exclusão de informações no banco, a DQL é a que complementa a DML e permite recuperação e leitura dos dados inseridos nas tabelas e nas estruturas do seu banco de dados. Bom, DQL significa linguagem de consulta de dados e, basicamente, estamos falando do comando select, talvez o comando que você mais vá fazer uso dentro da linguagem SQL no decorrer aí da sua jornada, na vida inteira, enquanto você estiver trabalhando com SQL. Bom, o comando select é o comando que permite recuperar dados do banco. Além disso, o comando select pode ser utilizado para realizar outras operações, como, por exemplo, a ordenação dos dados que serão retornados, agrupamento desses dados por algum parâmetro e cálculos de operações matemáticas, além também de ser possível utilizar esse comando aplicando também filtros de seleção.
Bom, todas essas operações serão vistas mais adiante aqui no curso, quando formos falar do comando select, ok? Mas saiba que esse comando é o comando que você mais vai utilizar sempre que for trabalhar com SQL, porque ele possui muitas variações, pode ser utilizado com muitos complementos, que na verdade são todos os temas que serão vistos no curso e formam, né, o curso de SQL aqui da SoftBlue. Enquanto as 3 primeiras linguagens que foram exibidas, que fazem parte do SQL, gerenciam as estruturas do banco e as informações contidas nessas estruturas, nesse momento nós vamos apresentar uma nova parte do banco. E uma delas, né, por meio de uma das novas linguagens que formam aí o SQL, que estão sendo apresentadas na tela. Bom, eu estou falando da DCL e ela sai um pouquinho da parte de estruturas e informações. Por quê? Porque é a DCL que permite gerenciar quem pode ou quem não pode realizar cada uma das tarefas apresentadas anteriormente aqui no banco de dados. DCL significa linguagem de controle de dados. E é por meio dela que é possível permitir ou negar acesso para determinado usuário ou determinada pessoa criar ou não estruturas no banco de dados, por exemplo, ou então inserir registros ou alterar essas informações. A DSL então define quem pode ou quem não pode fazer qualquer ação ou operação dentro do banco de dados. Bom, quando falamos de DCL, estamos falando basicamente de 2 comandos. O comando grant, que é o comando que vai permitir dar acesso para operações para usuários. E também estamos falando do comando revoke, que vai fazer o oposto, que vai remover um acesso previamente dado para um usuário realizar uma operação. O comando revoke, ele negará, ele retirará do usuário o acesso para determinada operação. E finalmente chegamos na última linguagem que forma o SQL. Ufa, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a DTL. Bom, o que é DTL? É a linguagem de transação de dados. Uma transação é definida como um conjunto de operações, o que pode se interpretar, né, como um conjunto de operações SQL, que juntas essas operações formam determinada operação maior ou mais complexa. Ok? Então, uma transação é um conjunto de operações. Nessa linguagem, na DTL, basicamente estamos falando de algumas operações e de alguns comandos. Entre eles, o Start Transaction, que define o início de uma transação. O comando Commit, que no final da operação informa ao servidor de banco de dados que a transação foi concluída com sucesso. Ou o comando Rollback, que a qualquer momento da transação pode ser invocado e ele informa o servidor de banco para desfazer as operações previamente realizadas em uma determinada transação, pois algum problema ou alguma inconsistência foi encontrada no decorrer da transação. Ok? Então, o que é uma transação? É um conjunto de operações que no final é feito um comando commit, caso tudo tenha sido realizado com sucesso, ou se em algum momento do meio da transação um problema for detectado, o comando rollback é feito para que as operações que já foram feitas até o problema ser detectado possam ser voltadas atrás. Ok? Veremos com maiores detalhes tudo sobre DTL no módulo específico sobre esse tema aqui no curso de SQL. Os comandos apresentados até o momento, eles serão vistos com maiores detalhes nos próximos módulos aqui do curso, não se preocupe. Por enquanto, vamos deixar então o SQL um pouquinho de lado para falarmos ainda nessa aula de introdução aos bancos de dados sobre justamente os principais bancos de dados disponíveis no mercado. Bom, aqui na tela eu tenho uma tabela e eu vou começar falando sobre o MySQL. Depois eu vou falar um pouquinho sobre PostgreSQL, Firebird, Oracle e SQL Server. E abaixo dessa tabela eu tenho algumas características que eu vou falar sobre cada um desses bancos, ok? Vamos lá então. O MySQL ele é o principal banco de dados utilizado na internet,
por servidores de hospedagens para sites de pequeno, médio e grande porte. Para você ter uma ideia, entre os usuários do MySQL está o Exército Americano, a Casa Branca, a agência da NASA dos Estados Unidos e outras centenas de clientes que podem ser consultados na página oficial do MySQL. Outro banco bastante conhecido é o PostgreSQL. Ele é um dos principais concorrentes do MySQL. Ele é utilizado pelo SourceForge, pela Red Hat, Apple, pela Sun Microsystem, entre vários outros clientes importantes aí do mercado. Você também pode consultar os demais clientes do Postgre na página oficial do banco. Bom, vamos falar ainda sobre o Firebird, que junto com o PostgreSQL é um dos principais concorrentes do MySQL. Ele é o irmão mais novo dentre esses três e ele é apresentado em duas versões, versão Classic e Super Server, sendo essa última criada baseada em multithread para poder atender de uma melhor forma, né, o gerenciamento aí de múltiplas conexões. Não menos importantes, deixei por último aqui na tabela o Oracle e o SQL Server, que são SGBDs de grande porte e também utilizado por milhares de empresas. Bom, basicamente você pode consultar aí os links desses bancos na seção de links aqui do curso, né? E qualquer um deles é uma excelente escolha. Eles variam de acordo com algumas questões burocráticas, algumas questões de custos, né, operacionais e uma outra característica, mas basicamente são os grandes bancos do mercado. Bom, vamos falar então sobre algumas características desses bancos, né? A primeira, como visto aqui já nessa aula, e que eu vou abordar aqui nessa tabela, é sobre se o banco é SGBD ou não. Afinal de contas, nem todo banco é ou possui um SGBD. No caso aqui, essas 5 opções são todas SGBDs. Não é preciso ficar preocupado sobre isso na questão de escolha aí sobre esses bancos, ok? Para desenvolvimento de bancos de pequeno, médio ou grande porte, qualquer um desses bancos já vai atender você muito bem. Se você já ouviu pessoas falando que um banco que esteja aqui, ou 2 na tabela, não sejam capazes de atender para grandes aplicações, deixe isso de lado, não fique com mitos na cabeça. Estou falando para você, pode confiar, pode pesquisar na internet. Esses 5 bancos trabalham com aplicações de todos os portes, ok? Outra funcionalidade muito legal e muito procurada nos bancos é a questão das transações ACID. Nós falamos sobre transações já nessa aula, né? E a propriedade ACID é uma propriedade que nós vamos ver com maiores detalhes aqui ainda no curso, mais para frente, quando formos falar de transações, mas resumindo, é uma propriedade que torna as transações bem poderosas, digamos assim, resumindo nesse momento. Sobre essa característica, todos também atendem às expectativas aí das transações ACID. Então, você não precisa se preocupar do ponto de vista técnico sobre qualquer um desses 5 bancos. Os 5 vão atender às suas soluções aí sem maiores problemas. Bom, a diferença entre esses bancos começa a aparecer quando nós começamos a falar sobre licenças de uso. E olha só, não sei se você já conhece o MySQL, mas eu vou falar uma frase que talvez seja um pouquinho chocante caso você já conheça. Mas a licença comercial do MySQL não é gratuita. Olha só, né? Todo mundo usa achando que é grátis, que é free, mas na verdade não tem nada de grátis ou free no uso do MySQL. Bom, essa frase surpreende muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas conhecem e tratam o MySQL como um banco de dados livre. Bom, vamos lá. Como é que funciona? O MySQL ele é um banco de dados livre somente para uso pessoal. Porém, ele não é livre para uso comercial. E aí que está, né, o grande detalhe que as pessoas confundem. Bom, isso quer dizer que você não pode utilizar o MySQL em suas aplicações comerciais sem negociar uma licença de uso. O que geralmente acontece com aplicações online, com os sites, é que os servidores de hospedagem oferecem planos de hospedagem já com o MySQL disponível para uso comercial. Pois nesses casos é o servidor de hospedagem quem compra e gerencia a licença comercial do MySQL. Portanto, quando você desenvolve um site para a internet e utiliza o MySQL do servidor de hospedagem, é como se você não estivesse pagando nada pelo uso do MySQL, mas na verdade, embutido no valor da sua mensalidade, está alguma taxa relacionada à licença do MySQL para o seu servidor de hospedagem. Certo? Então,
Isso quer dizer que se você pretende disponibilizar projetos online, sites, lojas virtuais, redes sociais, e para isso utilizar servidores de hospedagem, não se preocupe, você pode contratar um plano de um servidor de hospedagem e esse plano já vai cobrir o custo da licença e você poderá sim usar comercialmente o MySQL e estará tudo legalizado, sem que você precise comprar a licença diretamente, ok? É mais fácil do que a gente espera. Bom, mas se a sua necessidade é você mesmo criar um servidor para a internet, criar o hardware, manter a conexão com a internet da sua casa, coisas que se você não vai ter uma empresa de hospedagem, você não deve fazer, porque são muitos detalhes que você tem que se preocupar entre backup, energia, falta de luz. Mas se você for fazer isso, tá? Aí sim você vai precisar você mesmo contratar uma licença para o seu servidor. Já o PostgreSQL, ele é gratuito, inclusive para licença comercial. Isso que torna ele um dos bancos mais legais aí do momento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sua necessidade é construir um servidor online você mesmo, gerenciando o hardware da sua casa, da sua empresa. Você pode fazer isso com o PostgreSQL e estará tudo legalizado para utilizar mesmo para fins comerciais, mesmo que você não compre nenhuma licença, porque ele não tem essa licença aí sendo necessária, né, para você comprar, ok? Bom, já o Firebird, ele é gratuito e assim como o PostgreSQL, você não precisa pagar nada para usar comercialmente o Firebird em suas aplicações, diferentemente do Oracle e do SQL Server. Esses dois são bancos de dados que precisam sim de licenças comerciais para serem utilizados comercialmente. Bom, novamente, digo que tanto para o Oracle quanto para o SQL Server, vários servidores de hospedagem já disponibilizam os planos com esses bancos já licenciados para o uso comercial. Então, é só contratar um servidor de hospedagem que ofereça um plano com os bancos e sair utilizando. Bom, para quem tem interesse em usar como uso pessoal, para estudar em casa, né? Para fazer o curso aqui de SQL, eu indico o MySQL, porque é o banco que vai ser utilizado nas aulas práticas. Para qualquer um desses bancos, se você quiser ter eles na sua casa para uso pessoal, você pode, tá? É o que chamamos da licença de estudante. Você pode baixar esses bancos para estudá-los. A única diferença é que para o SQL Server, quanto para o Oracle, você tem que procurar por algumas versões específicas. O Oracle já teve uma versão chamada Oracle Express, o SQL Server também já teve o SQL Server Express, é só procurar por essas versões, porque eles já disponibilizam licenças para estudantes, tá? E essas licenças são gratuitas, você baixa e usa no seu computador, sem precisar pagar nenhum centavo por isso, para fins pessoais. Bom, um outro banco, né? Vou deixar até aqui na tela a questão das licenças aqui do estudante que eu tinha mencionado, né? E bom, você já deve ter ouvido falar também do Microsoft Access. O Access, ele é conhecido por ser um banco de dados que pode ser utilizado por quem não tem muitos conhecimentos em linguagens de programação. Bom, o Access, ele até pode ser considerado um banco, tá? Agora, SGBD, já não tenho tanta certeza. O Access tem até alguns recursos, algumas pequenas funcionalidades de SGBDs, mas ele é considerado, no máximo, um SGBD de pequeno porte. Ele não é tão completo nem tão complexo quanto os bancos apresentados aqui na tela. O foco do Access é banco de dados para pequenas aplicações e geralmente aplicações de um único usuário, né? Então ele oferece uma estrutura para você montar formulários, telas gráficas, interagir com os dados, mas o Access ele não deve ser utilizado como um banco de dados de aplicações de médio ou grande porte, tá? Por que ele não deve? Porque ele não é uma opção tão completa quanto as demais. E prova disso é que a própria Microsoft, dona do Access, possui outra ferramenta que é o SQL Server, né? Que é o banco de dados, então, sugerido para aplicações de médio e grande porte. Bom, outro problema do Access é que todas as tabelas ficam dentro de um único arquivo, o que pode dificultar o processamento dessas tabelas, deixar os dados mais vulneráveis para serem corrompidos, entre outros problemas.
Bom, se deixar eu falo aqui detalhes do Axis, né? Eu gosto do Axis, tá? Mas pro fim dele, que é pequenas aplicações simples de um usuário com poucos dados. Já usei bastante, mas para bancos de dados, esqueçam o Axis. Combinado? Bom, depois de todas essas informações, cabe a você escolher qual é o melhor banco para suas aplicações. Eu vou apresentar agora a minha opinião pessoal, tá? Mas eu gostaria de ressaltar que a minha opinião é pessoal, não refletindo necessariamente a melhor opção para você, pois isso depende de cada caso, de cada empresa, de cada desenvolvedor. Bom, se você for uma empresa de grande porte, trabalhar com projetos de altos orçamentos e tiver interesse em desfrutar do suporte desenvolvido aí, existente pelas companhias do Oracle e do SQL Server, talvez esses dois sejam mais recomendados. Existem licenças comerciais desses bancos que incluem suporte da Oracle ou da Microsoft. E você pode ficar em contato com as equipes dessas empresas em vários momentos do seu projeto. Claro que tudo isso custa e por isso eu recomendo esse tipo de escolha para casos de empresas grandes já com bons orçamentos para os seus projetos de TI. Se você não tem essa necessidade, vai trabalhar com projetos aí, mesmo de grande porte, mas não tem grandes orçamentos, não tem problema. Você pode utilizar os outros bancos. Particularmente, eu gosto mais do PostgreSQL e do MySQL ao invés do Firebird, mas é opinião pessoal. Mesmo o MySQL, né, com essa questão da licença comercial sendo necessária para os seus projetos comerciais, isso é bem barato, tá? Quando você coloca um site, por exemplo, na internet, você paga aí planos de hospedagem próximos a partir aí de R$30 por mês. Tá? Claro que esse valor pode variar, depende de outros fatores, mas a taxa do MySQL em si não é cara quando você já vai precisar contratar um servidor de hospedagem para ter o seu site no ar. Bom, e se você tem a intenção de construir um servidor próprio, construir o hardware, comprar o hardware, mas disponibilizar você essa máquina na internet, eu recomendo daí o PostgreSQL, porque no caso do MySQL, se você for ter um micro próprio, você não vai contratar um servidor de hospedagem, portanto precisará comprar a licença comercial. Se você usar o PostgreSQL, você pode usar sem comprar a licença comercial na sua própria máquina, que você vai disponibilizar. Então, depende muito de cada caso. Certo? Recomendo então que você estude um pouco mais sobre cada um desses bancos para conhecê-los antes de optar qual você vai utilizar nos seus projetos, tá? Até porque existe um mito na área de TI que diz que tudo que é pago é necessariamente melhor. Isso não é uma verdade, ok? Na minha opinião pessoal, existem hoje várias opções livres, gratuitas, né? Que são tão boas quanto algumas soluções pagas do mercado. Como, por exemplo, a linguagem PHP para a internet, que é gratuita para ser utilizada, né, quando comparada ao ASP, por exemplo, da Microsoft, que existem aí algumas coisas que devem ser pagas para utilizar. Ou a própria linguagem C, né? Por exemplo, a linguagem Java, a linguagem C são livres para utilização, diferente do C#, da Microsoft, coisas assim. Bom, trouxe apenas como exemplo, tá? Caso você não conheça essas linguagens, não se preocupe, mas é apenas para trazer o princípio de que não necessariamente as coisas precisam ser pagas para serem boas no mundo de TI. Então é isso. Para maiores informações sobre esses bancos, consulte seus respectivos sites, faça uma pesquisa na internet. E caso você não deseje realizar esse estudo agora, não se preocupe. Comece com o MySQL para você fazer o curso, já que é o banco que é utilizado aqui no curso. E depois que você concluir, você estará até mais apto a estudar cada um desses bancos, estará mais amadurecido sobre o tema e ficará muito mais fácil para você escolher. Tranquilo? Bom, vamos lá então. Eu vou encerrando essa aula teórica e nos vemos então na nossa próxima aula aqui do curso de SQL. Um grande abraço e até lá!